Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Logicamente Trader. Eu sou Rubens Secom, mentor da parte emocional aqui do LT, e no videozinho de hoje a ideia é a gente bater mais um papo sobre a parte emocional. Como eu venho fazendo, deixarei o gráfico aberto caso apareça alguma oportunidade. Eu vou entrar, mostrarei aqui para vocês, sendo win ou sendo loss, e vou explicar o motivo aí da minha entrada, tá bom? Porém, o nosso foco aqui é falar sobre a parte emocional. Vou deixar algumas paridades abertas aqui para poder ir dando uma passeadinha nelas aqui e vendo se aparece alguma oportunidade. Aí, tá bom. 5 paridades abertas. Dar uma passeada nelas aqui, vamos ver o que a gente tem. Outra coisa, hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito de planejamento. Uma das coisas que mais atrapalha o crescimento de um trader no mercado é a falta de planejamento. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, essa frase não é minha, eu escutei essa frase há uns 14, talvez, 2000, nem sei, mas tem muito tempo que eu ouvi essa frase, que é o seguinte: quem tem planejamento tem futuro, e quem não tem planejamento tem destino. Então, essa frase já me acompanha aí para mais de 10 anos, isso é fato, 2025, mais de 10 anos, fato, uns 13 para 14 anos que essa frase me acompanha. E essa frase faz muito sentido para mim. Ó, gente, aqui eu estou tendo uma oportunidade, hein? Comando, rompendo essas regiões. Mas não deixou interesse. Não vou entrar. Eu tenho um comando aqui embaixo, ó. Com essa linha aqui, que aqui eu tenho uma defesa. Vamos ver ele para trás. Aqui eu tenho uma defesa. Se ele desse uma boa esticada aqui, eu pegaria. Tem que passar aí um pouquinho. Dei bobeira, viu? Não deu tempo, não estava preparado. Ele veio aonde eu queria, esticou onde eu queria, mas eu não estava preparado. Não estava com o dedo no botão, como dizem, e acabei perdendo. Ó, veio exatamente, terminou expirado. Tá vendo? Comando expirado, terminou expirado. E ele pulou aqui nessa defesa aqui. Então aqui dá para a gente ter pego uma entrada, tá? Para terminar acima dessa linha aqui. Enfim, então essa frase me acompanha ao longo desses últimos anos. Quem tem planejamento tem futuro, e quem não tem planejamento tem destino. Eu vivo falando isso para os meus alunos. Trabalho com a inteligência emocional para trader já há muito tempo. São alguns anos já, um pouco mais de 5 anos que eu trabalho com inteligência emocional, já tem mais de 10 anos. Inteligência emocional específica para trader já tem um pouco mais de 5 anos que eu faço esse trabalho. E ao longo desses 5 anos, arredondando, o que eu já encontrei de trader, eu converso sobre isso praticamente todos os dias. O que eu já encontrei de trader que se lasca no mercado por conta da falta de planejamento é um negócio muito grande, muito grande. Então, para que serve o planejamento? O planejamento serve para estruturar o seu caminho. O planejamento, olha, aqui eu tinha entrado no padrãozinho IVO. O planejamento serve para te dar um direcionamento. O planejamento serve para que você consiga fazer aquilo que você quer, tornar, na verdade, aquilo que você quer sustentável. Não existe fracasso na vida, o ser humano não fracassa. O ser humano desiste. E qual que é o maior motivo da desistência? Vou deixar a tela assim, fica mais bonito. Qual que é o maior motivo da desistência? O maior motivo da desistência é continuar de uma forma que você não dá conta de... Começar de uma forma que você não dá conta de continuar. Esse é o maior motivo da desistência. Então, quando você tem planejamento, quando você tem estrutura, quando está tudo organizado, você não para no meio do caminho, porque você está começando de uma forma que você dá conta de continuar. Então, é muito importante um trader que realmente quer... Gente, aqui eu tinha uma venda.
Ó, por que eu tinha uma venda aqui, ó? Deixa eu apagar essa linha aqui e vou pôr uma linha aqui para vocês. Essa vela rompeu. Esse lote confirmou. Eu tenho aqui uma nova posição, uma vela de força. E ele terminou abaixo. Ele veio aqui em cima, ó, dava para ter pego aqui, tá? Dava para ter pego aqui. Enfim, então o planejamento ele tem essa função, a função de manter a gente numa estrutura, numa organização, para que aquilo que a gente queira fazer se torne sustentável. Essa é a função do planejamento. O que é contra o planejamento, que é o maior sabotador? Eu não sou muito fã dessa palavra, não. Mas o maior inimigo do trader, o que mais derruba trader no mercado, que está totalmente contra o planejamento, o imediatismo. Se você trabalha com a sua mente programada para o imediatismo, você nunca será consistente desse mercado. E eu fiz uma afirmação. Mas essa afirmação é muito séria. Se eu for imediatista, eu não serei consistente nesse mercado, não serei lucrativo nesse mercado. Por quê? Porque o imediatismo ele atrasa o seu resultado. Você não tem essa percepção, você não para pensar nisso, você não para se organizar mentalmente com relação a isso, mas o imediatismo, ele atrasa. Ao contrário do que muitos pensam, que você sem imediatismo você está acelerando, não. O que acelera o seu resultado é um planejamento bem montado. E no caso aqui nosso do mercado, com uma visão no longo prazo. Essa é a ideia. O imediatismo é aquela pessoa que quer ganhar tudo que é para fazer no mês, num dia só. É aquela pessoa que não aceita perder por ego ou por qualquer outra questão que seja. É aquela pessoa que tem pressa para sair, seja do CLT ou para fazer alguma coisa dentro desse contexto. Isso é funcionar no imediatismo. E se você está funcionando no imediatismo, você não... Ó, gente, se esticar aqui eu tenho uma compra. Você não vai sair do lugar, tá? Isso é um fato, Ela tem que bater aqui embaixo, nessa linha. Se ela bater na linha, eu vou comprar. Eu tenho uma região interessante de compra aqui, se ela fizer essa esticada. Se ela não fizer, eu não compro. Não bateu dentro daquilo que eu quero, eu não pego a minha entrada. Aliás, o imediatista, ele provavelmente entraria aqui. Vai falar assim, tá mais ou menos, vou pegar. Porque ele tem pressa, ele tem urgência, ele é desesperado. E isso daí vai só atrasar o seu resultado. Então, para você construir um bom planejamento dentro desse mercado, é importante que você tenha alguns pontos para poder você saber para onde você está indo. Algumas situações, e agora aqui já é o contrário. Se ela volta aqui em cima, nesse comando aqui, eu pego uma venda. Tá? Toda uma estrutura de baixo interessante. Ela rompeu esse comando aqui. O gap deixou interesse, porque o gap fez essa velinha vermelha terminar aqui em cima. Ó, vou pegar. O gap fez essa velinha vermelha terminar aqui em cima. Então, eu acredito nesse pullbackzinho aqui desse comando. Se pagar, pagou. Se não pagar, faz parte do planejamento. Mas a minha análise é essa continuação aqui, tá? Só que eu só pego se ela fizer o movimento exato que eu quero, que era esse movimento, ela pular aqui em cima. No passado, na vela passada, era para ela pular aqui embaixo. Dar essa esticada aqui. Eu tenho uma região de comando aqui, esse comando foi ativado. Se ele toca aqui, eu pegaria. Aqui, ela já fez uma nova estrutura. Então, a gente tem que analisar, isso é lógica do preço, eu tenho que analisar situação, o que está acontecendo em cada contexto. Tá? A partir do momento que ela faz esse comando aqui e ela faz esse gap, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês essa questão do gap. Opa! Não, vou pôr preto aqui mesmo, só para vocês entenderem. Essa vela não fechou aqui, essa vela ela fechou assim, ó. Essa vela ela fechou assim, ó. Por causa do gap, tá? Porque ela nasceu aqui, ó, o gap jogou ela aqui para cima, então ela deixou esse paviozinho aqui mostrando interesse. Por isso, a ideia da continuidade aqui que eu peguei. Esperei ela tocar
na região do comando aqui, que é defesa, dá essa esticada que ela deu para poder fazer a minha entrada acreditando na sequência, tá? E olha que entrada linda que foi essa, beleza? Então, gente, vocês precisam de alguns parâmetros para montar um bom planejamento. Quais parâmetros que são interessantes para que eu tenha um bom planejamento? Você tem que saber qual o valor que você tem para investir. O ideal desse valor é um valor que você não está tirando de nada que possa te afetar financeiramente falando durante o mês. Então, é um dinheiro para investimento. Você tem que saber o quanto você está buscando por mês. Isso tudo você define previamente, tá? Não é só no dia a dia, não. Porque a consistência, ela é construída. Você constrói a sua consistência. Você monta uma tabela com esses dados que eu estou falando para você saber como chegar na sua consistência. Então, você olha o valor que você quer fazer por mês no mercado. Você olha o capital que você tem e o capital que você precisa ter. Eu vou dar um exemplo em números para ficar mais fácil de entender. Vamos supor que hoje, o meu foco seja R$5.000 por mês. Eu com R$5.000 por mês, eu fazendo uma média, lembrando que é renda variável, mas eu fazendo uma média de R$5.000 por mês hoje com o mercado, eu consigo pagar as minhas contas e ter o mercado aí como talvez a minha renda principal. Nem vou falar de renda única, porque eu não sou muito a favor de você só ter um tipo de renda, mas ser sua renda principal, pagar suas contas, enfim. Você quer R$5.000. Aí você pensa assim, poxa, R$5.000, qual é o valor do capital que eu quero por mês? Eu quero um valor de capital de, sei lá, R$30.000. Eu com R$30.000 hoje, podendo investir, não é um dinheiro que vai me fazer falta, é um dinheiro separado, é o capital de giro da minha empresa, porque você, trader, você tem que ter cabeça de empresário, de empreendedor. A partir do momento que você abre uma conta numa corretora, que você fala que você quer ver do mercado, você é um empreendedor e você tem que levar isso aqui a sério, como um empresário leva o seu negócio a sério. Se for lá embaixo, naquela linha ali embaixo, eu tenho uma compra. Comprei, deu tempo. Bateu certinho na linha. Vamos ver se paga, tá? Vamos ver se paga aí. Se não pagar, a gente volta pro 0 a 0 aí. Enfim, você tem que ter essa visão de empreendedorismo. Se você não tiver essa visão de empreendedorismo, você corre um sério risco de deixar dinheiro na mesa, de fazer algumas questões. Essa não volta mais, hein? Pegou uma força aqui de venda inacreditável. Mas faz parte. Por qual motivo foi a minha entrada? Olha a distância que essa vela estava desse comando aqui embaixo, que só tinha sido tocado uma vez. Essa esticada eu vou entrar. Se vai dar bom ou vai dar ruim, não cabe a mim. Assim como essa eu entrei mais ou menos com a mesma ideia e deu lindo, essa deu loss e tá tudo bem, faz parte do mercado. O que eu tenho que fazer é manter a minha cabeça no lugar, ficar tranquilo e continuar fazendo as minhas análises até que eu encontre uma nova oportunidade, tá? Então, você tem que ter essa mentalidade de empreendedor. Se você não tiver a mentalidade de empreendedor, você vai ficar fazendo somente o do dia. Você só pensa em fazer R$100, 200, 300, 500 reais por dia e de maneira desesperada. Aí você está funcionando no imediatismo, não existe planejamento dentro desse contexto. Se você tem uma visão empreendedora, gente, aqui eu tenho uma venda interessante. Ele rompeu o comando aqui, voltou e travou dentro do comando. Se subir mais um pouquinho, eu vou fazer uma defesa aqui. Vamos ver. Peguei um delezinho aqui. Acho que essa não vai pagar, hein? Se não pagar, é o meu stop, tá bom? Eu paro as minhas operações por aqui. Pelo jeito, explodiu e explodiu bonito. E o vídeo vai pro ar, porque aqui vocês verão realidade, tá? Eu não vou postar vídeo só eu batendo meta, não. Vocês vão ver vídeo estopando também. Aqui, se terminar assim, é stop e eu encerro as minhas operações, tá?
E a gente só continua aqui no papo, porque esse papo é um papo importante. Então, gente, é muito importante você ter essa cabeça. Por exemplo, isso daqui é planejamento. Eu tomei um stop. Do que adianta se eu me desesperar aqui agora e querer fazer entradas de qualquer maneira aqui? O risco de eu me perder emocionalmente e acabar entregando a minha banca, como muitos fazem, é muito grande. Então não compensa. Isso é planejamento. Eu entrei para fazer X. Bateu nos meus critérios, eu vou pegar. Se eu pegar e der bom, lindo, eu saio positivo. Se eu pegar e der ruim, paciência, amanhã é outro dia e eu vou seguir normalmente, vou tocar minha vida aí normalmente, tá? Isso é planejamento. Mas se eu faço isso todos os dias, no longo prazo, eu vou ficar positivo. Isso é ter planejamento. Então, estruture sua cabeça para que você tenha uma cabeça de empreendedor. Monte esse capital de giro que eu comentei. Eu quero 5 mil por mês em média, então eu preciso de uma média de 30 mil de capital por mês. Monta esse capital. Quanto que você tem hoje? Rubinho, eu tenho R$1.000. Então trabalha para a construção desses 30 mil reais. Trabalha para a construção daquilo que você precisa para fazer o que você quer com o mercado. E não simplesmente funcione que nem um louco, uma louca, que sai fazendo qualquer coisa, a torto direito, de qualquer maneira, somente para você ter o prazer de falar que você está saindo positivo no dia. Eu estou saindo negativo aqui, ó, no vídeo, nesse momento aqui. Agora, isso é o fim do mundo para mim? Não. Eu não cheguei no resultado que eu tenho hoje agindo por impulso, agindo no imediatismo. Eu cheguei no resultado que eu tenho hoje trabalhando com planejamento, com estruturação. O capital que eu tenho hoje para operar foi um capital construído, da mesma forma que eu estou te ensinando a construir o seu aqui. Você tem que pensar nessas três coisas. O quanto você quer com o mercado, quanto você precisa para ter esse valor e quanto você tem no atual momento. Monta uma planilha que você vai conseguir saber, em média, quanto tempo você demora para chegar nesse valor aqui. Quando você tem esse valor, probabilisticamente falando, você tem esse valor aqui também. Claro, se você agir com a cabeça no lugar. Da mesma forma que vocês estão me vendo aqui. Parei porque tomei stop. Ponto final. Se aqui tivesse dado bom, continuaria. Ou tivesse, na anterior. Enfim, tomei stop. O que eu tenho que fazer é parar. Simplesmente aceitar. E ponto final. Beleza? Então, construa um planejamento para que você consiga viver no mercado. Para depois você viver do mercado. Porque senão você vai ficar correndo na esteira. Corre, corre, corre e não sai do lugar. Beleza? Então, pegue essa visão. Um abraço e até o próximo vídeo.